Bora mais uma vez aqui para a continuação dessa nossa aventura, que é ouvir a Andressa Urach falar besteira. E ela fala pouca besteira, não. Pensa numa mocinha inspirada para falar besteira. Bora lá? Fêmea. Ó, eles querem aparecer, eu quero que Jesus apareça. Muitos me condenam com religiosidade, mas não conhecem a graça que eu conheço. Eu conheço o amor de Jesus. Eles pregam a lei, mas vivem na hipocrisia. Eu não sei dos pecados dele. Você sabe dos meus e Deus também. Será que Deus se agrada de mim, que sou pecadora e reconheço-me como pecadora? Ou desse religioso, santo, entendedor da lei, muito inteligente? Se Jesus voltasse hoje, você acha que ele ia salvar a pecadora aqui ou o que já está salvo? Aí é legal. Ela traz aí uma reflexão muito parecida com uma que Jesus fez a respeito do publicano e o fariseu, né? O homem de Deus que entra no templo, né? Todo cercado de pompa e circunstância e roga: olha, Pai, muito obrigado porque o Senhor me fez ser quem eu sou e não como aquele publicano ali, né? E aí o publicano está no chão dizendo: Senhor, eu sou pecador, né? Seja propício a mim, que sou pecador. E Jesus vai dizer assim: quem é que saiu do templo, então, reconhecido pelo Pai e também justificado? Né? Então ela faz essa ilação, tá? E a ilação dela não está errada. O problema é que ela faz de uma prática que ela não se arrepende. Na fala de Jesus, aquele publicano está pedindo perdão pelos seus pecados e buscando arrependimento. E arrependimento é você abandonar o caminho errado, sacou? Só que não é isso, não é disso que ela está falando, não, tá? Ela está dizendo: olha, eu reconheço que eu sou pecadora e eu continuo sendo quem eu sou. Pode apertar. Depois que ele senta, né? A fila tá lenta. Oi, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Piauí. Andresa, antes da gente começar esse debate, eu quero saber o seguinte: você vai olhar pra mim ou você vai olhar pra Folha? Não, eu quero saber qual é Você o vai segundo debater? tema. Você vai debater? Não, o primeiro tema ainda. Ah, é o primeiro tema ainda? Isso, então é tá. o primeiro tema ainda. Então você vai olhar pra mim. Tá. Você não vai olhar pra Folha. Então tá bom. Quando eu precisar, eu É meio desnecessário isso, né? Ela olha pra onde ela quiser, né, amigo? vou olhar pra folha, porque você é muito estudado e eu não tenho a Não inteligência que você tem. não sou. Vocês são doutores da Não lei, sou. eu só sou uma Não pecadora. sou sou ninguém. Como eu ia dizendo, eu quero conversar com você, não com suas anotações. Beleza? É que você já tem tudo na cabeça, Não meu tenho, amor. não tenho. Então, Sou péssimo. tá bom. Sou humilde. Então fala logo que tem um monte de gente. Tá certo. A parada é a seguinte. Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Beleza? E o que você escolheu fazer com a sua vida foi se desaproximar disso. Tá? Quem disse? Bom, Você é Deus? Você é som do meu coração? não, eu tenho a Bíblia como base pra tudo que eu vou falar. Tá, mas você tá pela lei, você tá agindo pela lei ou pela graça? Porque eu tô na graça. O negócio é o seguinte, Andressa. Lá vem ela de novo com um papinho de lei e graça, né? Eu falei um pouco disso no primeiro vídeo. Ela está usando a desculpa da graça ser um favor imerecido para o pecador, como se fosse uma validação dela fazer o que ela quiser. E ela acusa os homens que estão dizendo que ela está errada, deles serem, então, operadores da lei que não compreendem o perdão de Deus, certo? Ou seja, ela está se validando de um termo correto em circunstâncias completamente erradas, certo? Ela diz muita mentira usando muita verdade. Você sabe muito bem que o que você faz é errado moralmente e até Sim, é tudo que não legalmente vem da errado. fé é pecado. Não, mas aí Senão a gente iria pro imoral, inferno direto se não ilegal tivesse o que você Jesus. faz. Por exemplo, tanto Sim, que mas você não existe faz. pecado, mas eu sei, eu me reconheço como pecadora. Perfeito. E eu acho que você pode Você tá ser- aqui pra me você acusar pode ser de todos os salva. meus pecados, eu sei Você disso. pode ser salva a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados. Sim, mas eu tô me arrependendo todos os dias. Você se E arrepende você dos não seus peca? pecados. E por que Vamos lá, eu me arrependo todos os dias. Lógico, eu me arrependo todos os dias. Mas se a gente tem que se arrepender todos os dias do mesmo pecado, significa que a gente não abandonou o pecado. Então, o convite do Evangelho não está em você ter que dizer todo dia para Deus, ainda que a gente passe por um processo de libertação, ele leve um tempo. Mas se eu peço perdão a Deus hoje, me entrego amanhã, perdão a Deus hoje, me entrego amanhã, e isso é uma constante na minha vida, significa que não há arrependimento. Ou seja, não há um esforço meu particular de mudança de comportamento,
de mudança de ótica, de mudança de caminho. Você não pecou hoje? Com certeza. Não, hoje ainda não. Ah, não? Não, hoje ainda não. Nossa. Hoje eu ainda não pequei. Eu já. Caraca, nem um pensamentinho? Não, por enquanto não. Olha, Deus tá vendo as suas Você viu que você não é mentirinhas, tão... Ela se ofende, você percebe? Porque ela quer ser uma tentação para todo mundo ali. Então, quando o cara vai dizer hoje ainda não, por mais que eu acho que ele tá até assumindo uma atitude meio pudica, assim, que eu realmente não gosto, eu acho hipócrita, mas eu não vou isso, cara, pode ser que não mesmo. Só que ela se sente uma tentação ali. Ela tá vestida com roupas provocantes e isso é muito intencional. Ela quer ser uma tentação para todo mundo ali. tão tentadora quanto você pensa que é? Não, mas eu Olha só, ele jogou isso na cara dela. não Pois vim é. aqui pra te tentar. Entendeu? Eu não Foi vim pra sim. te tentar. Então, o desejo tá foi no teu sim. coração, Não sabia? tem Foi desejo. sim. Esse é o Sabia? ponto. Esse é o Sabia? ponto. Que Sabia. eu provocar a sensualidade não é pecado, porque não existe Você versículo. não provoca a sensualidade, Não tem, você não é tem bizarra. versículo na Mas o Bíblia. negócio- Opa! Duas coisas para lidar. A primeira, ela diz assim: eu provocar a sexualidade em alguém não é pecado. É sim, porque você não pode escandalizar o irmão mais fraco. Se eu tomar uma atitude, essa atitude levar o meu irmão mais fraco a pecar, eu sou errado nisso. Eu peco fazendo isso. Então, se uma mulher muito bonita, até mesmo no contexto de igreja, muito bonita, ela se vestir de modo a fazer com que os outros irmãos pequem pelas suas próprias tentações, se ela for um pioramento dessas tentações, ela comete pecado também. Tá? E o cara vai e diz que não, ele não tem desejo nela, ela vai precisar lidar com isso, porque ela é bizarra, segundo ele. Honestamente, concordo. O negócio é o seguinte, ó, Que presta atenção. fale que eu sou pecadora por provocar. Deixa eu te Você falar é uma pecador coisa. Talvez se você dentro do seu coração existir o Talvez desejo. você me faça pecar Entende? aqui no Nós pecado pecamos. em que eu mais Me julgar, você já me julgou, você É, já pecou. Então, mas eu posso Então te você julgar. precisa da eu misericórdia posso te, de Deus. Não, eu posso te julgar Você de acordo com a precisa reta da justiça. misericórdia Eu de posso te Deus. julgar, eu tenho todo o direito de julgar se eu não sou hipócrita. Você não precisa da misericórdia de Com certeza, Deus? todos os Eu dias, preciso. todos os dias. Então você está Todos os dias. dizendo que o meu pecado é diferente do seu? Não, O meu pra pecadinho Deus- é maior pra do que Deus o seu? não, pra Deus não tem pecadinho Então por que pecadão. que eu vou pro inferno e Não, você pro céu? porque eu posso me arrepender dos meus pecados. E eu não posso? E como é que eu me arrependo dos meus pecados? Eu me arrependo todos Claro. os dias. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Eu sou um signatário dessa ideia. Entretanto, existem textos em que Jesus fala que alguns pecados são para a morte, né? Alguns pecados são mais complicados do que outros. Tá? Se o texto está falando sobre a consequência do pecado, é uma coisa que a gente pode discutir, tá bom? Mas eu não acho que está errado aquele que acha, então, que xingar o vizinho porque o som tá alto é menos pecado do que o que a Andressa Urach faz, tá? Do que um pecador, um adúltero, um mentiroso, um ladrão faz, tá? Então, eu entendo, porque tem uma certa lógica nisso aí. Claro, então, como que a gente se arrepende Mas e como é efetivamente? que você sabe que eu tô pecando? Porque- Quando eu falo um palavrão? Ou quando não, eu veja bem, gravo veja conteúdo bem. adulto? Não, veja bem, o negócio ou é a quando prática, eu... é a o prática quê? do pecado, você concorda? Esse cara, ele tentou ter uma conversa inteligente com ela. O problema é que ela não se propõe a isso. Ela tá aí para lacrar, ela tá aí para jogar na cara deles que eles são hipócritas, que eles são fariseus, que seriam os mestres da lei do Antigo Testamento. Entretanto, e também levantar a bandeira de quem anda pela graça e que conhece a Jesus de fato. E não há ser como mais mentirosa do que ela está sendo. Sobre os demais, se eles são hipócritas ou não, aí é uma questão de entender a pessoalidade deles e a gente não tem material para isso. Tem contagem. O que é isso? Tem uma contagem. Vocês têm que ser mais rápidos, senão ninguém vai aparecer. A moça aproveitou e foi de Somos outros boa. também, né? Oi, André. Tudo bem, meu amor? Prazer em Prazer. conhecê-la. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu me chamo Bruna Valardi. Os homens de Deus não são tão de Deus assim. Eu sou Bruna Valardi, eu sou católica, sou advogada e eu acredito que aqui a gente tem que ter caridade com o próximo. Por isso que eu não quero te julgar. Mas eu... Jesus faria isso. Tomara, né? Que sim, acredito que sim mesmo. Mas eu acredito, Andressa, que o problema não é o pecado em si, porque na doutrina católica, eu falo aqui como católica, não como protestante. Nós temos o pecado mortal e o pecado venial, que é o pecadinho e o pecadão, igual você falou, né? Tá vendo? Eu falei disso nesse vídeo ainda. Ela acredita que existem pecados com pesos diferentes, tá?
E a gente tem material bíblico para isso. E o pecadão, que é o pecado mortal, é a prostituição. O problema não é cometer o pecado, o problema é se manter no pecado. Eu, sinceramente, eu acredito que você tem consciência de todas as coisas que você faz. Sim. Só que eu acredito que você... Eu acho que tem que fazer, o Moisés tem que vir de novo e escrever uma tábua com mais mandamentos, porque eu fiz mais pecados. Então, eu acredito que... Você percebe, mano? Ela só tá aí pra zombar, velho. Não tem uma troca de ideias no sentido de realmente expor aquilo que pensa. Na verdade, ela não se valida por isso. Ela tá ali pra zoar com a cara de todo mundo. É por isso que ela tá aí. Coitada da moça, parece muito bem intencionada. Parece de fato uma mulher de Deus. E olha a diferença, né? Não é contra tatuagem, não. Eu tenho três tatuagens, né? A minha mulher tem tatuagem, não é por causa disso, não. Mas olha que diferença de postura. Você tem aqui na moça que é católica, né? Você tem uma mulher muito bonita, ela é de fato uma mulher muito bonita, e ela é muito elegante. E você tem na Andressa só uma figura de provocação. Ela só tá aí para provocar. E o que você faz para você se manter salva nesse mundo que você vive eu não me mantenho salva, eu estou salva pela graça de Jesus. Então, ele morreu na cruz, o sangue dele já pagou, isso, entendeu? Nós já fomos salvos por Jesus. Eu vou continuar pecando até o final, independente das minhas escolhas, eu vou pecar, eu vou querer acertar, eu vou pecar. O problema... Vou pensar, eu vou julgar, eu vou mentir, porque você vai também. Eu vou, mas o problema é o pecado mortal e o pecado venial. O que nos tira da graça você é o falou pecado que mortal. A prostituição, né? É pecado. É se manter na prostituição. Então, a Bíblia mostra que prostituição é um pecado de desordem. Isso. Emocional, social e espiritual. Isso. Mas nunca diz que a prostituta causa o pecado dos outros. A partir do... Entendeu? Sim, só que... Mas é um pecado meu. Eu acredito que é seu. Eu vou ser julgada pelo meu pecado. Você vai ser julgada. E se eu pedir perdão e ele tiver misericórdia do meu coração, ele vai me perdoar. Sim, só que... Você entendeu o lance? Ela tá dizendo aqui agora que o pecado é dela, então o problema é dela. E de fato é. Certo? A questão dela são as declarações que ela faz em torno disso, tá? E se eu pedir perdão, Deus de fato vai perdoar. Pode perdoar. Presta atenção, gente. Deus não nos perdoa porque quando nós pedimos perdão. Deus perdoa quando nós nos arrependemos. E arrependimento significa sair da rua em que você está e tomar uma outra rua em outra direção. Então, não importa eu dedicar-me à oração diária pedindo perdão a Deus e continuar na mesma prática. Isso não vai fazer sentido nenhum. Isso é loucura, você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se eu entrego o meu corpo ao pecado, a minha mente ao pecado, todo dia, eu me arrepender todo dia e não tomar decisões nenhuma para que isso não volte a acontecer, ainda que é possível que volte a acontecer por uma tentação, por uma fraqueza em algum momento, mas isso que ela faz, isso é loucura. A partir do momento que você falou que você está na graça, não tá? Eu presto meu serviço. Eu sou uma trabalhadora, eu presto meu serviço. Me procura quem quer. Sim, você está na graça? Sim, totalmente. Se você está na graça, por que você leva o outro a pecar? Não, porque você não ouviu o que eu disse aqui, ó. Tem até um versículo que fala isso, que o pai não herda o pecado do filho. Não, isso é intranscendente. Isso é outra coisa. Não, mas isso tem outra interpretação também, meu amor. Tudo bem. É que eu não sou tão doutora da lei quanto eu também vocês. não sou advogada. Mas, Andressa, a partir do momento que você leva o outro a pecar, você não está tendo caridade com o outro. Aquele versículo que fala, vai, não peques mais, isso, sabe? Exatamente. Vocês usam o versículo fora de contexto, tá? A passagem completa é, Jesus defendeu a mulher adúltera diante dos religiosos. Sim. Ele impediu o apedrejamento. Sim. Ele disse, eu também não te condeno. Isso. E só depois disse, vá e não peques mais. Exato. Antes de dizer, não peques mais, Jesus disse, eu não te condeno. Os religiosos... Glória a Deus, exatamente. Mais uma verdade que ela está falando. Fato. Jesus disse, aonde estão seus acusadores? Aqueles que te condenam. Não há ninguém mais aqui, mestre. Eu também não te condeno. Você está perdoado. Você está livre. Você está livre, inclusive, do pecado que você está cometendo. Acabou. Essa história acabou. Essa história morreu. É uma nova história que começa daqui para frente. Vai viver a sua vida, minha irmã. Só não faça a mesma coisa de novo.
Vai, não peques mais. É isso que quer dizer. É tão difícil assim que tem que desenhar. Religiosos condenam, mas Jesus restaura. Mas ela se manteve entende? na prostituição? Jesus, meu amor, você não sabe o dia de amanhã. Não, eu sei o dia Você agora. não eu tô sabe. falando agora, Você não Andressa. sabe. Percebe Você não como sabe a daqui a argumentação algumas dela é horas. fraca? Sim, Amor? mas O ladrão na cruz, tá? Sim, ele Ele se salvou almas. Ele só se arrependeu. Eu Ele- continuo sendo Mas ele se profissional do arrependeu sexo quando? e me Quando ele arrependo tava vivo, agora. não tava em vivo? todos os dias. Você não sabe as minhas necessidades. Não, entende? mas eu entendi. Você Mas não por que sabe se as minhas manter na escolhas. prostituição Não tem sabendo que é porquê. pecado? É que Complicado, vocês hein, é galera? engraçado que vocês veem um assunto, lembram o versículo e vem. Aí vem um monte de bombardeio e eu não tenho tudo na minha cabeça, mas eu sei. Então vai embora pra casa, mulher. Vai pra casa, André Surak. Vai pra casa. Fechou, galera? Mais um vídeo. Acabou. Graças a Deus. Vamos pro próximo.